Deus seja exaltado e glorificado nesta noite, aleluia, oh glória, aleluia. Repita comigo: guardados pela paz que vem do alto. Eu quero me embasar no livro de Paulo aos Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do primeiro verso até o verso 7. Vamos acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Diz assim o texto sagrado: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Évódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Repita comigo: perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Repita assim comigo: pela oração e súplicas com ação de graças. Agora vamos ler juntos o versículo 7. 1, 2, 3. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça por um instante e vamos orar. Bendito Deus e glorioso Pai, Senhor, nós queremos te exaltar e te glorificar nesta noite, por tudo quanto nós já ouvimos neste lugar. Queremos pedir ao Espírito Santo da verdade, que assim como o Senhor falou através dos louvores, assim como o Senhor nos permitiu de te adorar com os nossos recursos, o Senhor continuará falando com a tua igreja de uma forma especial nesta hora, através da tua poderosa palavra. Eu sei, Pai, que há pessoas que entraram aqui debaixo de guerras, de lutas, entraram, Senhor, com preocupações, com ansiedade aflorada. E, Senhor, eu sei que esta palavra é uma direção que o Senhor está dando para cada um de nós que viemos a este culto, ou aquele que até mesmo está nos assistindo agora de qualquer outro lugar. E a minha oração, Pai, é que enquanto eu ministro esta palavra, o Senhor venha quebrar as cadeias das preocupações, que o Senhor venha, Senhor, jogar por terra tudo aquilo que quer impedir dos teus filhos de entender a tua palavra e recebê-la de uma forma direta ao coração, Pai. Senhor, assim como pela manhã o teu Espírito Santo trabalhou em corações, onde várias vidas vieram ao altar fazer uma aliança contigo, que nesta noite o teu Espírito Santo, enquanto eu ministro, vá convencendo a corações aqui neste lugar. Que se porventura entrou alguém aqui que está afastado, alguém que ainda não aceitou a ti, que esta noite seja uma noite de aceitação e de reconciliação para a glória do teu nome. Pai, eu creio que aquele que entrou enfermo aqui já está curado para a glória do teu nome. Eu creio, ó Pai amado, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, que nada venha a ser, Pai, impedimento dos teus filhos receberem esta palavra. De mim eu não tenho nada e eu não posso nada porque não sou nada, mas o teu Espírito que habita em mim pode liberar uma palavra que vai ao encontro do coração desta pessoa, e essa palavra vai produzir mudanças, ó Pai, frutos em nós, para que nós possamos caminhar uma semana mais na tua presença, Pai. Seja conosco, é assim que eu oro, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Mais uma vez repita comigo: guardados pela paz que vem do alto. Quando nós lemos aqui Filipenses capítulo de número 4, e principalmente quando nós paramos no versículo de número 6 e no versículo de número 7, o texto da Bíblia ele vai nos dar algumas lições que são importantes. Mas quando nós falamos do livro de Filipenses,
nós sabemos que foi uma carta de Paulo, que ele escreve inspirado pelo Espírito Santo aos irmãos daquela cidade. A história da Bíblia vai dizer que Paulo, quando escreve esta carta, Paulo ele estava em Roma, por volta do ano 61 depois de Cristo. E a situação que Paulo ele escreve esta carta não foi uma situação muito favorável. Por quê? A história bíblica vai dizer que Paulo ele estava numa prisão, mesmo sendo uma prisão domiciliar, ele estava preso, aguardando o seu julgamento diante de César. E é fato que quando ele estava preso, ele escreveu algumas cartas. E dentre essas cartas, ele escreve essa carta aos Filipenses. E Paulo, quando ele dirige aos irmãos da cidade de Filipos, ele entende que aqueles irmãos que faziam parte daquela colônia romana, lá na Macedônia, onde hoje nós vemos no mapa que é a Grécia, e nós sabemos que Filipenses tinha algo especial, porque a história vai dizer que Filipenses foi a primeira igreja que Paulo ele fundou na Europa. A igreja de Filipos, ela tinha algumas características que eram maravilhosas. Primeiro, repita comigo, a igreja era fiel, generosa e muito querida por Paulo. Paulo, ele gostava daqueles irmãos. E por muito tempo a história vai dizer que aquela igreja, aqueles irmãos sustentaram o ministério de Paulo financeiramente, para que Paulo continuasse fazendo as suas viagens missionárias e continuasse a propagar o evangelho de Jesus Cristo. E se você for olhar a carta de Filipenses de uma forma geral, você vai ver que a carta de Filipenses, ela é um agradecimento por tudo que a igreja havia feito por Paulo. É uma carta de encorajamento para que haja ou houvesse unidade entre os irmãos daquela igreja, e também uma carta que ensinava a viver em contentamento, paz e fé, mesmo em tempos de dificuldade. E por fim, Paulo ele usa esta carta aos Filipenses para reforçar a alegria cristã. Ou seja, Paulo estava dizendo à igreja em Filipenses que a alegria do crente, que a alegria daquele que serve a Deus, não está baseado nas circunstâncias. Quando tudo está bem, você está feliz, você está alegre. Não, nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. E isso é o que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja em Filipenses. Mas uma coisa é certa, quando você olha no capítulo 4 que nós lemos, e no versículo 4, olha o que Paulo ele fala aos irmãos em Filipenses. Ele diz assim, repita comigo, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo ele convida a igreja a se alegrar, não baseado na liberdade ou no sucesso, mas se alegrar em Deus. Agora, veja como é um paradoxo. Por quê? Como alguém vai falar para outro se alegrar, se ele estava vivendo uma prisão? Se ele estava vivendo por um tempo difícil? Se ele estava passando por uma dificuldade? Isso reflete na nossa vida. Porque qualquer um de nós que estamos aqui, temos as nossas guerras, temos as nossas batalhas, temos as nossas lutas. Mas o fato seguinte é o quê? Que nós não nos moldamos pela situação que nós estamos vivendo hoje, até porque essa situação ela é passageira. E o que nos traz alegria no coração e nos traz força para caminhar, é que a nossa força não está no nosso braço, a nossa força está no Senhor. É por isso que o texto da Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa. Ainda no capítulo 4, lá no versículo 13, Paulo ele dá uma outra lição que é muito interessante. Olha o que Paulo fala, ele diz assim, repita comigo, posso tudo naquele que me fortalece. Mais uma vez Paulo mostra a fonte da nossa força, que é Cristo. A nossa força está em Cristo. Cristo é a fonte do nosso contentamento e da nossa resistência. Mas eu volto aqui um pouquinho no versículo 6 e no versículo 7, porque aqui nesses dois versículos, Paulo está falando sobre paz. Repita comigo, paz. Mais uma vez, paz. Ele está relatando sobre paz. E quando nós falamos sobre paz, nós entendemos uma coisa que é um mal deste tempo, que bate diante de nós o tempo todo. O que é, pastor? Que problema é esse? Que situação é essa? Repita comigo, a ansiedade. Mais uma vez, a ansiedade. Eu falo isso porque a ansiedade é a preocupação com o dia de amanhã, com aquilo que você já está projetando para o dia de amanhã. E a grande verdade é que quando nós focamos nisso, nas preocupações, na ansiedade,
A ansiedade, ela rouba o nosso presente. Vamos declarar essa frase? 1, 2, 3. A ansiedade. Olha que interessante, gente, falar isso para vocês. A ansiedade faz com que as pessoas não consigam viver o hoje, não consigam desfrutar o hoje, o agora, né? E muitas vezes nós perdemos oportunidades da vida de viver coisas boas hoje, por causa do quê? Da preocupação que nós temos amanhã. É até engraçado falar isso, por quê? Porque hoje Deus te trouxe aqui para dizer, dá glória a Deus agora, porque você está vivo. Exalta a Deus porque você está aqui. O pastor Nalman falou uma verdade que é tão tremenda. Tem gente que daria todo o dinheiro do mundo para estar sentado onde você está sentado agora, mas não amanheceu de ontem para hoje, morreu. Mas a gente está vivo aqui e tem motivo para agradecer e exaltar o nome do Senhor. Aquele problema de amanhã está lá, irmão. Deus está lá no teu amanhã. A grande verdade é essa. Agora, quando nós lemos a Bíblia Sagrada e entendemos que a ansiedade ela rouba o nosso presente, nós temos que focar em algumas coisas que são interessantes. Primeiro, o cuidado de Deus. Olha o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6 e versículo 34. Coloca aí para mim na tela. O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6 e versículo de número 34. Por quê? A ansiedade nos prende ao futuro, enquanto Deus nos ensina a viver o hoje. E a grande verdade é que o inimigo usa dessa preocupação para roubar a nossa paz e para tirar a nossa atenção do que Deus está fazendo agora. Talvez você não está vendo com os teus olhos carnais, mas eu quero declarar, Deus já está trabalhando em teu favor. Talvez você não consegue ver, mas Deus já foi lá, Ele está lá na tua casa te dando vitória naquela situação que ficou lá. Talvez você não está vendo, mas Deus já passou aí e te curou, e você já está curado, aí Deus vai confundir a medicina para que o nome dEle seja glorificado. Então, olha que interessante isso, vamos ler? 1, 2, 3. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Acabou. Foca, olha com muito carinho para essa pessoa que está do teu lado e fala, foca no agora, porque Deus está trabalhando no agora. Ele está trabalhando no agora. Pega na mão dessa pessoa que está ao teu lado, levanta bem alto e declara essa frase. Repita assim após mim, assim, ó. Quem vive ansioso pelo amanhã, pede os milagres de hoje. Enquanto você ficar preocupado com o amanhã, Deus não vai realizar um milagre agora na tua vida. Mas se hoje você entender que o Deus verdadeiro, Ele está aqui neste lugar, Ele já está liberando milagres sobre a vida de alguém. E se tem alguém que crê, levanta a mão e recebe a resposta da parte de Deus. Aleluia. Oh glória. Mas por que isso, pastor? Por quê? Porque uma coisa é fato. Passa aí o próximo slide, por gentileza. Passa aí. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Deus cuida de cada detalhe. A tua vida está na palma das mãos dEle. Ele conhece o teu levantar, o teu deitar. Ele sabe tudo sobre a tua vida. Ele sabe quando você chora, quando você está alegre. Ele sabe tudo que está se passando hoje na tua história e na tua vida. E Ele me trouxe aqui para ser uma boca profética e dizer: Ele está cuidando de cada detalhe. Veja, coloca para mim na tela ainda as palavras de Jesus, Mateus capítulo 6 e versículo 26. Agora o versículo 26. Vamos ler? Vamos lá? 1, 2, 3. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida e dá alimento aos pássaros, veste os lírios do campo com beleza, quanto mais Ele não vai cuidar de mim, de você. Ele está cuidando de cada detalhe.
E a ansiedade é vencida quando confiamos nesse cuidado que Deus tem para conosco. Se eu perguntar aqui, quem já viveu um milagre da parte de Deus, dá um brado de glórias aí. Vamos lá, irmão. Não tem como. Não tem como. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Levanta a tua mão para receber. Se Deus está alimentando os pássaros, Ele não vai se esquecer de você. Esta lágrima, esse choro, esta situação, hoje Deus está dizendo: eu estou cuidando de tudo. Alegra o teu coração, exalta o nome dEle, porque Ele já está cuidando de você. Se você crê, recebe esta palavra e dá um brado de glória ao nosso Deus. Aleluia. Então, se Deus está cuidando de cada detalhe, porque primeiro a ansiedade rouba o agora, o que Deus está fazendo hoje, e a gente entende que Deus está cuidando de cada detalhe, a grande verdade é que nós precisamos tomar uma atitude. Repita comigo: eu preciso tomar uma atitude. Passa o próximo slide. Sabe qual é essa atitude? Vamos declarar? Vamos lá? 1, 2, 3. Sobre Deus toda a ansiedade. Mais uma vez, lance sobre Deus toda a ansiedade. A Bíblia não fala para a gente esconder de Deus a nossa ansiedade, mas a Bíblia fala para a gente lançar a nossa ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Sabe por quê? O peso que você não aguenta, Deus pode carregar. Talvez hoje, vem cá Gerson. Talvez hoje, o Gerson está representando a igreja. Talvez hoje está uma carga pesada sobre você. Que você tenta andar Gerson, tenta andar. Mas a carga está assim, você não vai conseguir, porque o problema de amanhã está pesando, o problema de amanhã está te travando. Aí Deus está dizendo: fica tranquilo, que quando você lança a ansiedade sobre mim, eu te carrego, eu faço você andar, eu estou cuidando de todas as coisas, para que o meu nome seja glorificado. É por isso que Pedro, ele vai escrever na sua primeira carta, lá no capítulo 5 e no versículo 7, vamos declarar? 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7, vamos lá? 1, 2, 3. Sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você, meu irmão. Eita, glória ao nome do Senhor. Tem aquele louvor lá, assim ó: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais se esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer o quê? Ele está cuidando. Ele está cuidando de tudo. Lança sobre Ele esta preocupação, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Repita assim comigo: o que me pesa, Deus me manda lançar. Então eu não sei hoje o que está pesando na tua vida, não sei qual é a preocupação que está te travando, que está um peso sobre você, mas olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala: Deus mandou você lançar, lança hoje. Fala para ele: lança aquele problema do diagnóstico médico, lança aquela porta que está fechada, que Ele vai abrir porta onde não há. Lança aquele problema que você deixou lá na tua casa, que Ele está dizendo: eu vou entrar com a providência lá na tua casa. Deus está dizendo: lança aos meus pés, que eu estou cuidando de você. É o que a palavra de Deus diz. Agora, quando nós lançamos sobre Deus toda a nossa ansiedade, olha que interessante, porque Paulo, ele falou aqui, você leu comigo o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma.
Então fala, não fique preocupado por nada. Deus está falando através de Paulo, não fica preocupado com nada. Não fique inquieto com nada. Mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. Repita comigo, oração, súplica e ação de graça. Então entenda uma coisa que é importante, irmãos. Quando você lança diante de Deus toda a preocupação, você está disposto a fazer algo que você necessita fazer. O que eu preciso fazer? Vamos repetir essa frase? 1, 2, 3. A oração da ansiedade. Mais uma vez. A oração é o antídoto da ansiedade. Quando Paulo diz assim, que todas as suas inquietações sejam conhecidas diante de Deus através do quê? Da oração. Por quê, pastor? A oração, ela transforma preocupação em paz. Eu falei isso domingo passado e reafirmo hoje. Quando você fala com Deus, você realinha o seu coração com a verdade do céu. Não há oração feita com fé que seja ignorada. Um dia a irmã Elizabeth subiu aqui para testemunhar e ela falou uma coisa que é verdade. A única oração que não é respondida é aquela que não é feita. Se hoje você orar, colocar diante de Deus, saiba de uma coisa: Deus traz paz para o teu coração diante desta dificuldade. Tem um livro chamado Quarta Dimensão, do Paul Yang-Shu, e tem um capítulo do livro que ele fala uma coisa muito verdadeira. Ele diz assim, repita comigo: para o céu se movimentar, a terra se movimenta primeiro. Deus está lá no céu, no trono dele. Mas sabe como a terra se movimenta? É quando você dobra o teu joelho e você começa a falar com aquele que é poderoso, dizendo: Senhor, está aqui a minha preocupação. Senhor, aquela situação eu coloco diante de Ti. Senhor, o Senhor está cuidando de cada detalhe. Senhor, o Senhor está cuidando da minha casa, da minha vida, da minha história e da minha família. E quando você está movimentando a terra, o céu ele começa a se movimentar em teu favor, e a resposta de Deus chegará sobre a tua vida. A resposta de Deus chegará sobre a tua vida. Pega na mão dessa pessoa que está ao teu lado, levanta bem alto e repita assim em alta voz: a ansiedade cala a alma, mas a oração devolve a paz. E é isso que eu quero declarar. Vai voltar a dormir, viu? Vai deixar de tomar aquele remédio. Aquele ambiente da tua casa que é só ambiente de guerra, Deus está dizendo: vai voltar a ter paz lá dentro da tua casa. Vai voltar a ter paz no teu casamento. Vai voltar a ter paz na tua finança. Vai voltar a ter paz. Deus está dizendo hoje: vai voltar a ter paz. Vai voltar a ter paz. Agora, olha gente, uma coisa que eu falei de manhã e eu repito aqui, que é muito importante. Nós, como seres humanos, diante das preocupações, nós temos uma prática muito feia. Sabe que prática é essa? Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: reclamar. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala: para de ser reclamão, meu irmão. Diga para ele. Entenda uma coisa, igreja. O mesmo esforço que você faz para reclamar é o mesmo esforço que você faz para orar e adorar a Deus. Então olha para a pessoa que está do lado e fala: tá, a decisão está na tua mão. Vai continuar reclamando, vivendo preocupado, ou vai entregar para Ele, começar a adorar e dizer: Senhor, o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar, o Senhor está na frente de tudo, o Senhor está cuidando da minha vida, o Senhor está cuidando da minha história. Hoje Deus nos trouxe aqui para dizer uma verdade. Que verdade que Deus nos trouxe aqui para falar? Coloca o próximo slide, por favor. Declare em alta voz: 1, 2, 3. A gratidão.
Enquanto Saul e o exército de Israel estava olhando para a altura de Golias, eles perderam o foco. Mas chegou alguém que lança, não tem preocupação, ele sabe quem está com ele. Ele olha para o gigante e fala: esse gigante é a oportunidade de Deus mudar a minha história e de Deus mudar a minha vida. Ei, meu irmão, para de reclamar diante da preocupação que você está vivendo e começa a ser grato a Deus. Sabe por quê? Repita-se: a ansiedade olha para o que falta, mas a gratidão enxerga o que Deus já fez. Você cantou aqui, não foi? Está chorando porque se você, né? Mas tem outra parte desse louvor que diz assim, ó: lembrar de onde você veio e da onde que você chegou, passou. Lembrar de todos os livramentos. O pessoa que está do teu lado e fala: seja mais grato a Deus, seja mais grato. Porque Paulo fala assim, ó: antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus com orações e com súplicas, mas também com gratidão, ação de graça. A luta que você está passando hoje não é o fim da tua história, mas é só a oportunidade de Deus se levantar e fazer um milagre e te abençoar diante desta situação. Aleluia! Porque enquanto a ansiedade aponta para o que falta, a gratidão revela o que já é milagre. E hoje Deus está dizendo: eu estou fazendo milagre na vida de alguém. Quando Paulo, nós já estamos concluindo, mas quando Paulo, preste bem atenção no que eu vou dizer, quando ele fala que as nossas petições sejam apresentadas diante de Deus, com orações, súplicas, com gratidão, com ação de graça, aí no versículo 7, ele traz uma nova verdade para nós. Coloca para nós aí, versículo 7 de Filipenses. Vamos lá, capítulo 4, vamos ler? 1, 2, 3. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Põe o próximo slide para mim, por favor. Vamos ler? 1, 2, 3. A paz de Deus guarda a mente. Entenda, igreja, que a paz de Deus não depende de circunstância. Entenda que a paz de Deus, ela é algo sobrenatural. Ela protege a tua mente, igual Paulo falou, como um escudo contra os ataques das preocupações e ansiedade. Enquanto aquela preocupação está dizendo: eu quero ver o que você vai fazer amanhã, você está em paz dizendo: meu Deus já está no amanhã, e eu sei que Ele vai me dar a estratégia, e a resposta virá. Enquanto aquela preocupação está dizendo: você vai ser envergonhado, porque não há cura para esta enfermidade, você está dizendo assim: eu olho para a cruz de Jesus Cristo, porque lá diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e eu já estou sarado. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Ter a paz de Deus é entender isso, é guardar a sua mente, ter a sua mente guardada, porque repita comigo: a paz de Deus não explica, ela protege. Então por isso que você é aquilo que você se alimenta. Isso eu falo na questão biológica, como na questão espiritual. Repita comigo: eu sou daquilo que eu me alimento. Se você só comer açúcar, muito doce, muito açúcar, sabe o que vai acontecer? A diabetes vai atacar. Você vai ficar gordinho. Aí você fala: é culpa, não sei, é a preocupação, é a ansiedade. Contribui também. Mas quando você está com a tua paz em mente, quando você se alimenta, ou quando a tua mente está em paz, e quando você se alimenta de coisas boas, tanto na questão física como na questão espiritual, sabe o que acontece, meu irmão? Você muda. Você muda. Então Deus te trouxe aqui hoje para dizer uma outra palavra. Coloca aí o próximo slide, vamos declarar? Vamos lá? O próximo slide. 1, 2, 3. Pense
É por isso que eu estou colocando vocês tudo para ler a Bíblia Sagrada, para vocês pensar naquilo que é de Deus, para vocês se alimentar daquilo que é de Deus. Não é para se alimentar de palavra humana, mas é para se alimentar da palavra dele, da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas pastor, por quê? Olha que Paulo ele continua falando no versículo 8 de Filipenses 4. Vamos declarar? Já fica de pé, que já tem que ministrar a Santa Ceia, eu não quero acabar tarde. Olha o que Paulo fala no versículo 8. No versículo 6 ele diz assim, né? Você leu comigo. Não estejais inquietos ou preocupados com alguma coisa. Antes as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus, pela oração, pelas súplicas e com ação de graça. Aí no versículo 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí no versículo 8, vamos ler em alta voz: 1, 2, 3. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tem gente que só se alimenta de negatividade. Tem gente que está nesse culto aqui dizendo: mas não vai acontecer nada na minha vida. Não vai acontecer mesmo porque você está se alimentando disso. Mas tem gente que está saindo daqui já dizendo: eu já estou com a minha vitória, eu já estou com o meu milagre, eu já recebi a paz que tem guardado, e esta paz que vem do alto, esta paz que muda os meus pensamentos, e a ansiedade perde o espaço. Quando você pensa naquilo que é de Deus, é igual uma caixa. Você vai tirando tudo que não presta dessa caixa, a preocupação, aquilo que tira a tua paz, e você começa a se alimentar e preencher com aquilo que é de Deus. Então eu finalizo dizendo algo para você: a ansiedade é algo real, mas repita comigo: mas o meu Deus é maior. Ou seja, você não precisa enfrentar sozinho essa situação que você está enfrentando. Você não precisa caminhar sozinho diante dessa preocupação e diante dessa tribulação. Deus está dizendo: eu estou pronto a te ajudar, eu estou pronto a caminhar com você, eu estou pronto a mudar a história da tua vida, eu estou pronto para fazer algo novo se você quiser. E de que forma? Com oração, com fé, com gratidão e com confiança em Deus. Saiba que você pode vencer qualquer tipo de preocupação ou inquietação. Então eu quero fazer uma oração com todos vocês agora. Talvez tenha algo importante para você resolver ainda hoje ou amanhã, que tem tirado a tua paz. Hoje Deus está dizendo: você vai vencer, você vai avançar, você vai superar essa situação. Não vai ficar desta forma. Deus está dizendo: eu já estou cuidando de cada detalhe, eu já estou cuidando de tudo. Então feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Senhor, eu quero, Pai, diante da palavra que foi ministrada, orar pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui neste culto ou que estão me assistindo agora. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha agir de uma forma especial, de uma forma gloriosa, em favor de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Que nós possamos ser guardados por esta paz que vem do alto. Que os teus filhos coloquem agora diante de ti todas as preocupações. Que os teus filhos possam vencer e avançar, Pai, diante desta dificuldade. Eu sei, Pai, que muitas vezes essa dificuldade, essa preocupação tem travado muita gente. Mas hoje eu quero declarar, pelo poder e pela autoridade que foi ministrada através da palavra, que cadeias estão sendo quebradas,
que muitos aqui viverão uma nova fase na vida para a glória do Teu nome, e que a partir de hoje, que todo peso que trava, que toda preocupação que trava, Deus está dizendo: eu estou abençoando e tirando isso da tua vida. Eu estou te abençoando e colocando você no novo mover. Eu estou te abençoando e mostrando para você que ainda há esperança, e que você não pode desistir diante desta preocupação. Eu abençoo esta igreja, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Quem pode dizer amém?